O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, itens 6 e 7, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Meus irmãos, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, em síntese, aborda a pluralidade dos mundos habitados, mostrando que há mundos superiores e mundos inferiores ao nosso, sendo critério de avaliação o estado moral dos seus habitantes, e que a Terra é destinada a espíritos recém-saídos da infância espiritual e que todos os males, todas as dificuldades aqui enfrentadas são decorrência das nossas próprias ações, movidas pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas paixões desenfreadas que ainda não aprendemos a domar e a converter em amor fraterno. Estamos lentamente aprendendo, encarnação após encarnação, que haveremos necessariamente de colher aquilo que tivermos plantado. Infelizmente, só aprendemos a não ferir quando experimentamos a dor em nós mesmos, e aos poucos vamos entendendo que, ao infligirmos em alguém uma dor, estaremos nos sujeitando a uma reação correspondente, a advertência que nos foi dada por Jesus quando disse a Pedro que aquele que fere com a espada, pela espada haverá de perecer. Mas já estamos a caminho. E a prova disso é que nos chocamos, felizmente nos chocamos, porque isso é sinal de progresso, quando percebemos tantos crimes, tantas injustiças a nos rodear, e até mesmo quando nos arrependemos de algum ato infeliz que tenhamos praticado. Perceber o mal proceder é um progresso, porque a nossa consciência já nos aponta o que é certo, e caso o ato tenha sido nosso, devemos nos esforçar para repará-lo na medida do possível, bem como para não repeti-lo. E caso o objeto de nossa reprovação ou choque seja ato de uma outra pessoa ou de uma sociedade, que não venhamos a apoiar qualquer ato de violência, de vingança, de discriminação, nem mesmo mentalmente, e que também não julguemos e não desejemos a danação do responsável pela violência, pois não sabemos o que nós poderíamos fazer nas mesmas condições. Desejar que a justiça seja feita é uma coisa, buscar ou apoiar atos de vingança é outra. Lembremos que Jesus revogou a lei do olho por olho e estendeu a mão ao criminoso arrependido. Precisamos ter em mente que estamos na Terra para o nosso aprendizado. Ela é uma grande escola na qual somos submetidos a provas, onde são testadas a nossa fé, a nossa resignação. É o local onde temos oportunidade de crescer espiritualmente, de nos curarmos de nossas enfermidades morais, de combatermos o egoísmo e exercitarmos a fraternidade. Não existe acaso nas leis divinas, e se aqui estamos, é porque este é o ambiente adequado ao nosso estágio evolutivo. Ainda temos muito a aprender, muitas imperfeições a burilar, ainda sofremos os efeitos de nossas ações equivocadas no passado, e quanto mais nos empenharmos em nossa transformação moral, mais rapidamente nos capacitaremos a viver em mundos mais adiantados. Mas sabemos que a própria Terra já se encontra em processo de transição para o status de mundo de regeneração, em que os espíritos que passarem a habitá-la já não mais terão necessidade de contato com o mal para despertamento do bem, e nós poderemos acompanhar o progresso do planeta para essa nova fase se nos transformarmos também. Aprendamos a ser mansos e herdaremos essa nova Terra. Assim nos prometeu Jesus. E vamos agora a uma mensagem que está no livro de Ânimo Firme, do irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Lição 38, os problemas do mundo. Os problemas do mundo são os problemas do homem. A guerra não se faz sozinha. A fome não se origina da escassez de alimentos. A criminalidade não é devida à falta de leis que a coíbam. O homem fala de paz e fabrica armas. Cultiva a terra e sonega o pão. Abre escolas e não educa. Os maiores conflitos internacionais têm sua causa nos conflitos íntimos da criatura encarnada. Não se luta pela independência deste ou daquele país, mas por ambição de poder e hegemonia política. A religião anseia por adeptos cativos de seus dogmas e não por espíritos livres e fraternos. Os problemas do mundo não são pertinentes ao mundo, mas à humanidade como um todo. E nesse momento, a humanidade a que nos referimos és tu, para quem a culpa de tudo é sempre do outro, aquele para o qual apontas o dedo em riste. E elevemos uma prece ao Senhor. Senhor, por vezes, a despeito de toda a fé que depositamos em Ti,
ficamos ainda abalados frente a acontecimentos catastróficos que atingem o planeta. Terremotos, erupções vulcânicas, pandemias e ainda tantas outras barbaridades provocadas pela ação do homem. Guerras, fome, crimes de ódio e intolerância, e até mesmo entre aqueles que dizem reconhecer vossa existência. Mas, ao lembrarmos que nem mesmo uma folha cai de uma árvore sem vosso conhecimento e permissão, intuitivamente entendemos que tudo segue um propósito maior que foge ao nosso raciocínio restrito à análise do aqui e do agora. Entendemos então que dais a cada um, individual e coletivamente, os instrumentos necessários ao aprendizado e que, se estamos expostos a tais vicissitudes, é porque serão elas os agentes externos de nossa transformação interior e que devemos nos rejubilar por já nos escandalizarmos com elas, quando tantos irmãos nossos ainda se comprazem com elas e continuam a provocá-las ou contribuir para a sua manutenção. Por eles pedimos vossa misericórdia, insensatos que não sabem o que fazem, e quanto a nós, que possamos persistir no bem, procurando fazer luz frente às trevas que nos rodeiam, e nada temamos, porque vossa mão estará a nos guiar e proteger. Que assim seja.